Bom, vamos retomar então os julgamentos dos processos. Agora são processos de relatoria do conselheiro Márcio, recorrente Carrera Alimentos, os itens 9 até o item 12 da pauta. O conselheiro Márcio já anunciou que ele vai fazer a leitura do relatório do item 12, que é o processo final 2014-39. Com a palavra, Márcio. Obrigado, presidente. O processo trata de manifestação de conformidade apresentada contra o indeferimento integral de pedido de ressarcimento de PIS e COFINS não cumulativos relativo a crédito presumido da agroindústria vinculados à aquisição e aquisições e receitas de vendas não tributadas do mercado interno. O relatório fiscal detalha todo o procedimento realizado, identifica cada uma das glosas efetivadas e apresenta os respectivos demonstrativos de cálculo. Despacho decisório, nas folhas 533 a 535, expedido pela DRF Caxias do Sul, indeferiu integralmente o direito creditório pleiteado no presente processo. O recorrente foi cientificado da decisão, apresentou sua manifestação de conformidade, na qual alega em síntese que na presente manifestação também estaria se insurgindo expressamente contra a glosa parcial de créditos básicos, conforme descreve o relatório fiscal em seus itens 4.2, 4.2.2 e 4.2.3. Quanto ao item 4.1 do relatório fiscal sobre os chamados crédito presumido, confirma que o artigo 55, parágrafo 5º, inciso 1, 2 e 3 da Lei 12.350/2010, disciplina o aproveitamento do PIS/COFINS de determinados insumos relacionados ao ramo suíno-avícola, bem como o crédito presumido decorrente da aquisição destes insumos. No entanto, defende que o parágrafo 5º desta legislação, utilizado pela fiscalização para vedar a apropriação do crédito presumido de PIS/COFINS, não se aplica ao seu caso, pois os produtos e as mercadorias que produz estariam classificados apenas no código 0207, carne de aves, da NCM. Deste modo, ressalta que não produz pinto, ração, milho, etc., estado no artigo acima, pois tais bens seriam apenas insumos para a produção de carne de frango. Nesse sentido, reclama que a fiscalização teria se confundido ao mencionar que a empresa realizaria venda de produtos na posição 1005, 2309.90 e 05 e 0105 da NCM. Contudo, esclarece, pode ter ocorrido eventual esporádica venda de pinto de um dia, código 0105 da NCM, realizada em unidade diversa, CNPJ 781, final, de que efetuou o crédito presumido. Reclama que bastaria consultar as DACONs SPED, entregue por ocasião das diligências determinadas ao longo da análise dos pedidos de ressarcimento, para chegar a essa conclusão. Considera que inexistia base legal para impedir e vedar o crédito decorrente dos produtos em questão, pois o recorrente não os vende, mas utiliza como insumo. Adverte que, caso mantida a interpretação dada pelo fisco em relação à matéria, estaria cristalizada clara vulneração do princípio da legalidade, cujo conteúdo visa justamente combater o poder arbitrário do Estado. Cita a doutrina para ilustrar seus argumentos, reclama que a fiscalização deveria ter se informado melhor acerca do seu processo produtivo, ao invés de ter negado o crédito pleiteado sem base legal alguma. Conclui, então, que deve ser julgado procedente o pedido para que possa se apropriar de crédito presumido do PIS e COFINS quanto da compra dos produtos utilizados como insumo nas posições 1005, 2309 e 0105. Em caso de dúvida, por parte do julgador, quanto aos fatos oponíveis à matéria, requer que o feito seja baixado em diligência a fim de solucionar o impasse.
Quanto ao item 412 do relatório fiscal, referente ao artigo 56 da Lei 12.350 de 2010, a fiscalização entendeu que seria vedada a apuração do crédito presumido do PIS/COFINS em relação às exportações praticadas pela recorrente, dada a industrialização de produtos classificados na exposição 01, 03 e 01, 05. No relatório, consta ainda que o contribuinte apresenta o processo produtivo, onde exemplifica que adquire insumo, milho para alimentar aves, e que após o abate, uma parte é embalada e exportada como ave congelada ou resfriada, NCM 0207. Sendo uma segunda parte processada e comercializada como embutido, 1601. No caso, reclama que a fiscalização teria deixado de verificar a operação desenvolvida pela unidade detentora do crédito em questão, isto porque a glosa teria recaído sobre itens em que a empresa aproveitaria crédito 12% das alíquotas previstas no artigo 2 das leis 10.637 e 10.833. Porém, o crédito pleiteado teria sido realizado pela matriz, unidade fabricante de embutidos, cujos produtos são classificados no capítulo 16 da TIP. Portanto, descabe a restrição imposta pelo parágrafo 1º da norma acima, aplicável somente a produtos classificados na exposição 01, 03, 01, 05. Quanto ao item 413 do relatório fiscal, referente ao artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, possibilidade de crédito presumido do PIS/COFINS no percentual de 60% sobre os bens adquiridos, reclama que a fiscalização teria concluído precipitadamente que inexistiria previsão legal para a apuração e ressarcimento do crédito presumido de PIS/COFINS no percentual de 60% sobre bens adquiridos, com base no artigo 8º da 10.925. Para tanto, citou inclusive o artigo 57 da Lei 12.350, que determina, a partir da sua vigência, a não aplicação do artigo 8º e 9º da 10.925, as mercadorias ou produtos classificados especificamente no caso do Código 0207, carne de aves, da NCM. Entretanto, aponta que o direito ao crédito presumido e a consequente alíquota de 60% seriam determinados em relação aos insumos adquiridos e não aos produtos, mercadorias produzidas. Ressalta que o argumento definitivo em favor do quanto se afirmou teria vindo recentemente com a promulgação da Lei 12.865, cujo artigo 33 acrescentou enunciado interpretativo ao parágrafo 10 do artigo 8º da 10.925, com o seguinte teor: para efeito a interpretação do inciso 1 do parágrafo 3º, o direito ao crédito da alíquota de 60% abrange todos os insumos utilizados no processo ali referido. Diante disso, sustenta que patente a negativa de vigência ao parágrafo 3º, do inciso 8 do artigo 8º da 10.925, a fiscalização estaria a ignorar a literalidade da norma, quando veda equivocadamente crédito presumido de PIS/COFINS no percentual de 60% sobre os insumos necessários para o contribuinte atender seu objetivo social. Logo, a fiscalização distinguiu onde a lei não distingue, violando, por conseguinte, o artigo 108 do CTN, cuja disposição exige que a lei tributária seja interpretada literalmente, autorizando a interpretação pela analogia, princípios gerais de direito, equidade apenas quando ausente disposição expressa sobre a questão, o que não ocorre no caso em que a norma foi expressa em autorizar o crédito presumido pretendido. Enfim, se o recorrente preenche os requisitos previstos em lei, deve ser autorizada a apuração do ressarcimento do crédito presumido de PIS/COFINS no percentual de 60% sobre os insumos adquiridos. Quanto às demais matérias abordadas no presente recurso em análise, referente ao não reconhecimento do direito ao crédito básico
item 421 e 425 do relatório fiscal, cabe informar que neste relatório foi apontado claramente que o presente processo não tratou de tais matérias, tratando apenas dos chamados crédito presumido, vide o trecho penúltimo do parágrafo abaixo transcrito. Processo final 2014-33, 2014-88, referente ao crédito básico, terão tratamento manual com despacho decisório e ciência efetuada pela CEORT. Portanto, o exame da manifestação quanto a estes pontos relativo a não reconhecimento do direito aos créditos básicos ocorrerá no respectivo processo onde foi pertinente. Na sequência, considera que, apesar de o processo sobre ressarcimento de tributo, o contribuinte ser o autor e, como tal, possuir um encargo probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, argumenta que também a fiscalização teria a obrigação legal de analisar as provas levadas ao seu conhecimento, sob pena de violação ao direito de petição. Desta forma, sustenta que caberia a reanálise das provas carreadas aos autos e a determinação de que os feitos baixem diligência a fim de solucionar o impasse. Requer também a aplicação da taxa Selic a partir da data do protocolo do pedido de ressarcimento, haja vista o artigo 62, anexo 2 do regimento interno do CARF. No caso, sustenta que, por ter a administração tributária criado o óbice ilegítimo ao aproveitamento do crédito em momento oportuno, o que obrigou a apresentar a sua resignação, deveria ser determinada a aplicação da taxa Selic como forma de correção monetária nos termos da súmula 411 do STJ. A Delegacia da Receita Federal do Brasil, de julgamento de Porto Alegre, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acordo 1063-121. Transcrevo a emenda. Conformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, de folha 617 a 638, acrescentando provas documentais, 639 a 646, requerendo a reforma de parte do julgado que foi improcedente ao relatório. Posso por voto, presidente? Sim, pode votar. O recurso voluntário é preenchido e preenche os pressupostos e requisitos de admissibilidade. Trato presente processo de pedido de ressarcimento de contribuição para o PIS e COFINS, não cumulativos relativo a crédito presumido, agroindústria, vinculados a aquisições de receitas e de vendas não tributadas, mercado interno. O termo de verificação fiscal, com o relatório que subsidiou as glosas objetos de recurso voluntário, está nas folhas 479 e 517 e abrange os processos final 2014-94, 2014-39, 2015-90, 2015-34. Passando para a preliminar, quanto ao pedido de análise de prova, no caso, a baixa do feito em diligência, preliminarmente o recorrente requer que o feito seja baixado em diligência pelos seguintes motivos. Destarte torna a pugnar pela baixa do feito em diligência a fim de confirmar as alegações da recorrente quanto às características e peculiaridades da atividade frigorífica desenvolvida, mas especificamente que o milho, a NCM 1005, as preparações para a ração 2309, os pintos de um dia, NCM 0105, são utilizados como insumo, devendo a venda eventual e esporádica de algum destes itens ter o tratamento de insumo excedente. Analisando os autos, nota-se que houve um extenso processo de fiscalização, sendo certo que o recorrente teve a oportunidade de apresentar a documentação solicitada e necessária para a conclusão do pedido de ressarcimento ou compensação. Caso fosse do interesse do recorrente apontar algum documento capaz de desconstruir o que foi relatado pela fiscalização, especialmente no que se refere à utilização dos insumos, deveria especificar as folhas dos autos onde consta a informação ou mesmo evidência do que se pretende provar o que não ocorreu. Sendo assim, não há razões para baixar o feito em diligência, visto que as provas que já constam nos autos são suficientes à conclusão desse julgamento, de modo que rejeito a preliminar. Passando para o mérito, o primeiro item que irei
enfrentar é o crédito presumido, com base no artigo 55, parágrafo 5º, incisos 1, 2 e 3 da Lei 12.350. Transcrevo o artigo 55, parágrafo 5º. O parágrafo 5º dispõe: é vedado às pessoas jurídicas de que trata o parágrafo 1º desse artigo o aproveitamento do crédito presumido de que trata o caput deste artigo. Trago também a instrução normativa 1157 de 2011. Parágrafo único diz que a apropriação dos créditos presumidos de que trata esse artigo é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a operação de venda dos bens referidos nos incisos 1 a 3 do caput do artigo 2º. Permaneço falando aqui do meu voto. O relatório fiscal é minucioso e demonstra com clareza e evidências quais as razões dadosas realizadas no pedido de ressarcimento do contribuinte. No que se refere ao crédito presumido, com base no artigo 55, parágrafo 5º, inciso 1, 2, 3, da 12.350, foi destacado que, em termo de verificação fiscal, dispõe o seguinte: na tabela a seguir, extraída dos arquivos digitais do contribuinte acima referidos, verifica-se a ocorrência em todos os trimestres de 2011 a 2013 das vedações para apuração do crédito presumido de PIS e COFINS, conforme artigo 55, parágrafo 5º. Assim como o parágrafo único da IN 1157, ou seja, venda de produtos da posição 1005, 2309 e 0105 da NCM. Ainda que uma venda apenas, de acordo com a base legal citada, fosse elemento suficiente para a vedação da apropriação do crédito presumido em questão, relacionamos as vendas por trimestre para demonstrar que não se trata de venda esporádica, mas uma prática habitual do contribuinte, e dessa forma a fiscalização procede à glosa total destes créditos apurados. Ao julgar a manifestação de conformidade, o julgador de piso ratificou os termos da fiscalização. Dispõe a Delegacia de Receita de Julgamento. Como se vê, tanto a disposição literal da Lei 12.350, quanto a sua respectiva regulamentação na IN 1157, são bastante claras ao vedar a apropriação de créditos pretendido pelo contribuinte. Deste modo, ao se cotejar os elementos trazidos aos autos, fica evidente que as glosas estão corretas, face à minuciosa comprovação e demonstração existente no relatório fiscal, sem que o recorrente tivesse apontado especificamente qualquer uma das operações relacionadas nas tabelas de folhas 496 a 498, como não tendo ocorrido ou sendo referente a outro contribuinte. No caso, a alegação apenas diz que se trataria de outro estabelecimento do mesmo contribuinte, o que comprova o acerto do entendimento aplicado pela fiscalização. O recorrente nega veementemente vender milho, NCM 1005, e preparações para a ração NCM 2309, admitindo apenas, em eventuais e esporádicas oportunidades, a venda de pintos de um dia, o NCM 0105, a título de insumo excedente. Digo eu, ora, ao admitir ainda que esporadicamente ocorre a venda de produtos classificados em NCM, que veda a obtenção de crédito, e ao não impugnar de forma concreta a planilha apresentada pela apuração fiscal, estaria o recorrente admitindo que a aplicação da legislação que baseou a glosa está correta, e sendo assim, não há razões que justifiquem a reforma do julgado. Oportuno trazer à baila que a definição do propósito econômico influencia diretamente nas opções
e regramentos tributários da empresa. Portanto, a descrição do objeto social, além de detalhar precisamente as atividades a serem desenvolvidas pela entidade, mencionando gênero e espécie, denota o objeto social como sendo o coração do contrato da empresa determinante para o que se pretende executar como atividade econômica para a geração de receita ao negócio. Em suma, o que fará para ganhar dinheiro? Nesse passo, compulsando a cláusula no contrato social da hora recorrente, no qual destina a tratar e dar publicidade ao seu objeto social, fica patente que, sendo ou não esporádica, as operações realizadas a título de venda dos bens nos incisos 1 a 3 das normas acima citadas, tais como milho, a preparação para a ração e o pinto de um dia, ainda que realizada em unidade diversa, não transmuta a importância da atividade econômica. No caso, os quinais e os que delas podem extrair a título de orientar e indicar abonos ou outros benefícios dos quais a empresa pode se favorecer. Diga-se, no caso, o crédito presumido com o mecanismo utilizado pelo governo com o objetivo de reduzir a carga tributária. E aí trago o comprovante de inscrição da situação cadastral, onde tem as atividades econômicas inseridas nesse CNPJ. No mais, reparar tal decisão, ora combatida, seria vislumbrar a possibilidade de se fazer um cálculo proporcional entre o que de fato foi esporádico e o que frisa-se não é o que se evidencia no trabalho realizado pela fiscalização, ao que de fato se... Só um instante que saiu aqui na tela. No mais, reparar tal decisão, ora combatida, seria vislumbrar a possibilidade de se fazer um cálculo proporcional entre o que de fato foi esporádico, o que frisa-se não é o caso, se evidencia no trabalho realizado pela fiscalização, ao que de fato se aplica ao pleito da recorrente, ou seja, insumos para a produção de carne de frango. Por fim, o contribuinte pretende ainda provar que a fiscalização incorreu em erro, dando como exemplo julgados do CARF, no qual alega haver precedente em seu favor. Ocorre que cada caso tem suas peculiaridades a serem consideradas, e ainda assim, resta evidente que o julgador deve se ater ao que consta nos autos em conformidade com o que preconiza a legislação, e no presente caso, o julgador de piso agiu de forma acertada. Diante o exposto de toda a evidência que consta nos autos, mantenho a glosa do crédito presumido deste item que foi tratado. O próximo item é o crédito presumido com base no artigo 56 da 12.350. Vejamos como está previsto na legislação. Trago o parágrafo 1º do artigo 56. É vedada a apuração do crédito presumido de que trata o caput nas aquisições realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas posições 01 e 0103 e 0105 da NCM, o que revende os produtos referidos no caput. A fiscalização fundamentou a glosa nas seguintes conclusões. Trecho retirado do termo de verificação fiscal. Não resta dúvida que o contribuinte industrializa produtos classificados nas posições 01, 05. Tal disposição encontra-se no objeto social da cláusula 6ª da nona alteração e consolidação da contratual, anexo como documento de representação. Também na resposta de 7 de março de 2016, também anexo em sua folha 8. O contribuinte apresenta o processo produtivo, onde exemplifica que adquire o insumo milho para alimentar aves e que após o abate, uma parte é embalada e exportada como ave congelada ou resfriada, NCM 0207. Sendo uma segunda parte, é processada e comercializada como embutido, 1601.
Os registros nos arquivos digitais apresentados também confirmam estas operações. Assim, a fiscalização procede à glosa total dos créditos apurados pelo contribuinte. O julgador de piso, por sua vez, ao analisar a manifestação do contribuinte, concluiu que, contudo, novamente o manifestante se limitou a tecer tais alegações sem trazer quais os outros elementos aos autos para contestar efetivamente a conclusão da fiscalização. Apenas reclama que a realidade poderia ser facilmente comprovada pela análise dos seus DACOM-SPED. Além disso, a alegação de que não tratariam de operações de exportação e sim apenas de produto destinado ao mercado interno não corresponde ao que afirmou a fiscalização no relatório fiscal, com base no objeto social da empresa e nas respostas prestadas pelo próprio contribuinte. O recurso voluntário demonstra o total inconformismo do recorrente, requerendo que sejam analisadas as DACOMs e os SPED. Em conclusão, é possível verificar que restam pontos a serem resolvidos que foram previamente fixados, porém ainda não esclarecidos. Portanto, não sendo adequado ao CARF tomar decisões que invistam contra o direito de propriedade da recorrente, a partir de premissas que se apresentam obscuras, mas que podem ser esclarecidas. Sigo destacando ainda trecho do recurso voluntário. Crédito pleiteado teria sido realizado pela matriz, unidade fabricante de embutidos, cujos produtos são classificados no capítulo 16 da TIP, descabendo, por lógica, a restrição imposta pelo parágrafo 1º do artigo 56 da 12.350, aplicável somente a produtos classificados nas posições 0103 e 0105 da NCM. Os itens objetos de análise sofreram tributação integral de PIS e COFINS e, ao contrário do afirmado pela fiscalização, foram destinados ao mercado interno e não à exportação. Sigo o voto, entendendo que a fiscalização acabou se equivocando, de fato, aí, ao fundamentar a glosa, pois assim estou entendido no trecho acima destacado. Explico. Ao tratar dos produtos classificados nas posições 0105, acabou contextualizando sobre os produtos classificados nas posições 1005, ou seja, milho. Destarte ao que dispõe claramente o parágrafo 1º do artigo 56 da 12.350, tal vedação expressa se ancora em apenas duas posições, a 0103 e 0105. As vedações postas no parágrafo 1º do artigo 56 são menos restritivas do que as vedações que foram analisadas no item anterior, onde, por força da normatização do parágrafo 5º do artigo 55, abrangeu só os NCM 0103 e 0105, mas sim todos os NCMs que foram listados na tabela extraída dos arquivos digitais do contribuinte, apensa ao relatório fiscal. Então, estou frisando aqui que aqui a gente está diante de itens diferentes, né, do tratamento lá do artigo 55. Então, nesse sentido, mantenho a glosa do crédito presumido, com base no artigo 56 da 12.350, apenas os MCMs que foram vedados, os 0103 e 0105, revertendo parte que couber para o NCM 1005, comercializados no mercado interno. O outro item, que foi alvo da glosa, diz respeito ao crédito presumido, com base no artigo 8º da 10.925, parágrafo 3º, inciso 1 e 3, combinado com o artigo 56 da 12.350. Possibilidade de crédito presumido do PIS e COFINS no percentual de 60% sobre bens adquiridos.
Vejamos o que constou no termo de verificação fiscal. Eu destaco alguns trechos. O contribuinte informa que faz a proporção do insumo, cita exemplo do milho NCM 1005, item que está nas duas leis do crédito presumido, conforme destinação após o abate do frango dos produtos 0207. Porém, no exemplo apresentado, calcula o crédito presumido sobre a totalidade do insumo com 60% das alíquotas previstas no artigo 2º da 10637 e no artigo 2º da 10833. Ou seja, crédito presumido do artigo 8º, parágrafo 3º, inciso 1, da 10.925. Essa alíquota é bem superior à prevista do crédito presumido do artigo 55 da 12.350. As memórias de cálculo apresentadas confirmam o cálculo efetuado no exemplo acima apresentado. Nos itens B e C, mencionados acima, cuja alíquota do crédito presumido é menor, não foi calculado o crédito presumido sobre o insumo utilizado como exemplo, no caso milho. Ou seja, todo o cálculo foi efetuado indevidamente na alíquota maior. Considerando que as vendas do código NCM 0207 exportadas estão incluídas no capítulo 2, tais vendas estão excluídas do cálculo do crédito presumido do artigo 8º da 10.925. Inciso 1 e 3 do artigo 57 da 12.350. Pelas razões apresentadas, a fiscalização procede à glosa total dos créditos presumidos destes itens, pela inexistência de previsão legal de apuração e ressarcimento dos créditos presumidos, de PIS e COFINS, em combinação com o artigo 8º da 10.925, por incorrer na vedação do artigo 56, parágrafo 1º, da 12.350 e artigo 6º, parágrafo único, da IN 1157. No julgamento da instância inferior foi abordado que, transcrevo trechos da DRJ. Todavia, em que pese as alegações apresentadas, não assiste razão ao recorrente. Primeiro, porque, como sabido, é de se observar que o artigo 8º da 10.925 foi absolutamente claro ao estabelecer que o crédito presumido decorrente das aquisições que menciona somente poderia ser deduzido do valor devido da COFINS do PIS não cumulativo, não havendo a possibilidade de efetivar-se ressarcimento dos mesmos. Também não fez sentido o argumento de que o referido artigo 57 da 12.350 seria inaplicável ao caso, pois quando o mesmo faz referência à produção de mercadorias ou produto, por óbvio envolveria também o creditamento sobre aquisição de insumo, uma vez que não existe notícia até hoje da viabilidade de produção de mercadorias ou produtos sem o emprego de qualquer insumo, portanto perfeitamente aplicável o artigo 57. Desse modo, o entendimento aplicado pela fiscalização apenas reflete um comando legal, evitando que esse crédito seja indevidamente ressarcido. Além disso, o artigo 57 da 12.350, antes transcrito, é bastante claro ao excluir a aplicação do disposto no artigo 8º e 9º da 10.925. A recorrente alega, em síntese, o mesmo que foi alegado na manifestação de conformidade. Ou seja, preenche os requisitos previstos em lei, a ela deve ser autorizado a apuração e ressarcimento dos créditos presumidos de PIS e COFINS no percentual de 60% sobre os insumos adquiridos, com base no parágrafo 3º, inciso 1, do artigo 8º da 10.925, com a consequente reforma da decisão de piso. Sigo o voto. Destarte ao que foi exposto na decisão recorrida, com as quais concordo, o recurso voluntário busca desconstruir as conclusões do relatório fiscal com julgados isolados que tratam de eventuais possibilidades das alíquotas serem determinadas em relação aos insumos, e não sobre o produto mercadoria. Ocorre, porém, que cabe considerar o que dispõe a súmula 157 do CARF, a qual o ex-colegiado está vinculado.
que determina, em sua redação, que a alíquota é determinada pela natureza da mercadoria produzida ou comercializada, e não em função do insumo. Transcrevo a súmula 157. Percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no artigo 8º da 10.925, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada. Dentro desse contexto, resta evidente que os requisitos previstos em lei, ora objeto da súmula por este Conselho, não foram atendidos, para que seja reformado o posicionamento do julgador ator. O último item a tratar diz respeito à atualização do crédito pela Selic. Requer ainda o recorrente, em sendo provido o seu recurso, que o crédito seja atualizado pela Selic. Ocorre que o pedido encontra-se em vedação legal nos termos do artigo 13º, inciso 6º, da 10.833, que inclusive já foi objeto de súmula CARF, trago a súmula CARF 125. Diante do exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento ao recurso voluntário para reverter apenas a parte que coube para o NCM 1005 comercializados no mercado interno, no que tange a glosa do crédito presumido, com base no artigo 56 da 12.350. É como voto, presidente? Ok, tá se revertendo a glosa apenas no único item, né? Isso, no único item. Ok. Por entender que foi um equívoco em considerar 1005, onde era 01, 05. Ali eles confundiam mercadoria animal com vegetal, né? Isso. Pedro gostaria de falar, se manifestou. Pois não, Pedro. Áudio. Estou falando muito hoje. Vou ser breve. Márcio, só para tirar uma dúvida aqui, tá? Essa súmula 157, ela foi formada diante de inúmeros votos excedentes para a jurisprudência de forma favorável ao contribuinte, né? E por que ela tem esse texto? Eu tô aqui no primeiro acórdão e formou essa súmula. Tem os acórdãos lá que formaram essa súmula, né? Então, no primeiro acórdão, foi o Henrique Pinheiro Torres, foi o relator, tá? Ele diz assim: a questão controversa nos autos refere-se à discussão da alíquota a ser utilizada para o cálculo do crédito presumido das atividades agroindustriais. Ok, mesma coisa. Aí aqui que está o ponto de inflexão, né? De um lado, o fisco alega que a alíquota aplicável sobre os insumos adquiridos para a agroindústria, prevista no artigo 8º, parágrafo 3º da Lei 10.925, é determinada em função do produto adquirido. A fiscalização alega que a alíquota é determinada em função do produto adquirido. Ou seja, a alíquota de 35% sobre as aquisições de bovino vivo, né, classificado no capítulo 1 da NCM. Até aqui parecido também. Aí, de outro lado, aqui ainda não acordo, a recorrente entende que o percentual a ser aplicado é 60%, em função da natureza do produto a que a agroindústria deu saída, e não da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. Então, é por isso que essa súmula tem essa redação, né, que é da natureza do produto a que a empresa deu saída e não da origem do insumo, né, que a fiscalização normalmente entende que a alíquota a ser aproveitada do crédito presumido é de 35%, em razão do insumo. O contribuinte entende não, é de 60%, porque
é animal lá, é o artigo 8º, né? O produto final dele é de animal, né? Então ele entende que ele pode aproveitar a alíquota de 60%. No caso aqui, é saída de produto de origem animal também, né? Então é isso que importa. E aí, eu estou desconfiado que teve um jogo de palavras aí que criou uma certa confusão. Porque, assim, o crédito presumido da atividade agroindustrial, né, a gente tem votado de forma tem vários precedentes, ele é de 60% na aquisição de quaisquer insumos aplicados na fabricação de produtos de origem animal. Ou seja, se ele vende carne, que é um produto de origem animal, ele toma 60% de quaisquer aquisições sobre os insumos adquiridos. Se ele vende frango, carne de frango, ele toma 60% de quaisquer insumos, que é o caso aqui, né, frango, né. Então, eu não sei o que está estranho, que parece que está invertido aí. Não sei se é o caso aqui, se ele vende frango, de aplicar 60% mesmo, entendeu? Porque ele toma sobre os insumos. Eu estou achando que o contribuinte pediu isso, mas não que ele está discordando da súmula, entendeu? Porque a alíquota de 60% é sempre na saída. E ele quer a alíquota maior, né? Sim. Então faz sentido, eu estou achando, porque tem muito precedente assim de frango, entendeu? Numa primeira olhada assim me fez sentido reconhecer esse 60%. Que a questão aqui é que ele fez uma proporção, né? Segundo a fiscalização, ele trabalhou com uma proporção do insumo. Que é assim que calcula o crédito presumido, né? A proporção aí de 60%. Ele toma crédito de 60% do valor do insumo adquirido. Deixa eu ver aqui o que a fiscalização falou. Se a fiscalização quer 35%, ela está errada. Se for isso... Não é isso. Não. Eu não me recordo de ter nenhuma questão com relação a esse ponto, mas estou verificando aqui. Carne de aves. Presidente, Sim? eu também estou na mesma dúvida do conselheiro Pedro em relação à aplicação da súmula 157. E daí tem uma outra questão, é que me parece, agora vendo aqui o voto da BRJ, que foi negado o direito ao ressarcimento desse crédito presumido, porque a empresa somente poderia fazer a dedução. Sim, isso. Aí eu concordaria. Agora, acho que negar pela súmula 57, como o conselheiro Pedro está bem colocando, eu acho que não seria o caso. O caso aí, a questão é o fundamento, né? Porque eu acho que da forma que o conselheiro Pedro colocou, realmente o contribuinte, a súmula ela é favorável ao contribuinte. Agora aqui eu não sei. Então,
Me parece que daí, se fosse para negar, seria, acho que daí pela vedação da... Acho que não poder o ressarcimento, né? Não pode, né, ressarcir, né? Aí seria só pela questão que ele teria que ter aproveitado como dedução. Aproveitado na dedução. Porque se for para aplicar a súmula, aí a súmula ela é favorável ao contribuinte. Uhum. Como o conselheiro Pedro colocou. O meu voto seria nesse caminho que o Leonardo acabou de dizer. Impressionante. Porque o relator, você está finalizando, né? Dentro desse contexto, resta evidente que os requisitos previstos em lei não foram atendidos, mas não seria os requisitos da súmula. Eu acho que é nesse sentido que o Pedro se posicionou, o Leonardo. Porque o conselheiro Pedro bem alertou. Ou seja, o fundamento não é o 157. A súmula ela é favorável ao contribuinte. Aí eu fiquei na dúvida. Tá se negando porque... Então, de fato, a DRJ ela calca o voto dela todo baseado nessa questão mesmo da impossibilidade do ressarcimento, né? Então. Então seria o caso, eu estou com esse, o fundamento, não o fundamento da súmula 157. O conselheiro Pedro tem razão, sim. Tá certo. Eu vou fazer esse ajuste aqui. Não zero menção à súmula 157. Ok. Bom, pronto para votar, Elcio? Aí só resta uma dúvida, né? Houve aquela reversão porque a fiscalização se enganou com o código do produto, né? Mas não foi nesse item. Não, pois é, eu estou falando do outro mesmo. Isso, do outro. No caso lá, então, na verdade, não existia esse pedido. A fiscalização negou esse 10 ponto alguma coisa, mas não existia esse pedido. É isso mesmo? Foi um equívoco da fiscalização ter incluído esse NCM no contexto deste artigo, desta norma legal. Porque nesta norma legal, ela só contempla o 0105 e o 0103. Pois é. Então, no caso aí, a partir do momento que o fundamento central da negativa de provimento vai ser a impossibilidade de ressarcimento do crédito presumido, isso aí se perde. Porque se você reverte essa glosa... Mas essa questão da DRJ foi só para esse item. Não, mas o crédito presumido... Eu tenho a impressão que depois surgiu uma lei autorizando o ressarcimento. Não tenho certeza, não teria que confirmar isso. Mas o crédito presumido só pode ser escriturado, ele não pode ser ressarcido. E eu vi aqui, o pedido dele é ressarcimento de crédito presumido. Sim. Mas então, uma vez que o crédito presumido não pode ser objeto de ressarcimento, a negativa é geral. Não tem como. Mesmo que a fiscalização tenha cometido equívoco na identificação do código, se a gente der reverter isso aí, a gente vai estar dando ressarcimento em cima disso aí. Sendo que não pode. Eu, inclusive, assim, estou pensando em pedir vista, porque aqui tem uns detalhes aqui que eu estava querendo... Eu já julguei vários de crédito presumido, mas nunca com essas questões que tem nesse processo. Então, eu queria dar uma olhada mais aprofundada. Bom, então já se posicionou pela vista? Sim. Eu vou olhar também, conselheiro. Então, o conselheiro Márcio, eu vou estar anotando o teu voto nos termos que continuem, depois, se houver qualquer alteração. Sim, que eu vou fazer esse ajuste da súmula. Eu vou fazer esse ajuste da súmula e vou ver essa peculiaridade também do ressarcimento e por que não
não enfrentei para esse item. Não sei se teve alguma peculiaridade que nesse item deixou de ser abordado, porque senão eu teria colocado no voto igual eu fiz nesse outro, né, ratificando essa questão desse impedimento por conta de ter sido via ressarcimento. Pode ser que dá uma olhada. Vale para todos os processos desse acarreto? Sim, vale. Então a vista é para todos. É para todos. O Elcio, Diga. artigo 17 da Lei 11.033 de 2004. Artigo 17 da Lei 11.033 de 2004. As vendas efetuadas com suspensão, isenção alíquota zero, não incidência da PIS/COFINS, não impedem a manutenção pelo vendedor. Tá. Aí, artigo 16 da Lei 11.116 de 2005. O saldo credor PIS/COFINS apurado na forma acumulado no final de cada trimestre do ano calendário, poderá ser objeto de compensação ou pedido de ressarcimento em dinheiro. Então, é a lei 11... Mas isso aí porque, sabe, tem até uma história sobre isso aí. O crédito presumido, ele foi previsto inicialmente no bojo da lei do PIS e da COFINS. Então, ali, inicialmente, você incluía ele no bojo, e se sobrasse, você pedia ressarcimento. Mas aí veio uma lei posterior e tirou esse crédito presumido do corpo da lei lá e botou no artigo 8º da lei. A partir de então, o crédito presumido ele deixou de ser passível de ressarcimento por causa dessa alteração legislativa. Eu sei, mas é que você falou que teve uma alteração... Não, eu tenho a impressão que é uma lei bem mais recente. Bem mais recente. Essa edição é de 2004, é anterior. É bem mais recente. Lei 11.116 de 2005, artigo 16. Pois é, mas não é isso que eu estava levantando, não. Ok, bom, sai em vista para o conselheiro Elcio os itens, procede dos itens 9, 10, 11 e 12. Já são 6 horas, no mínimo tenho que dispensar a Janaína. Agora, a questão de nós continuarmos julgando, submeto à turma. Se houver maioria esmagadora a intenção de continuar, podemos. Por favor, pode interromper